Agora sim, estamos aqui no estúdio com a senadora Simone Tebet. Ela cumpre agenda aqui no município nesta sexta-feira. Ela que está ali em Brasília, né, representando o nosso estado e a nossa cidade. Senadora, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite em meio a essa agenda, né, tão lotada aqui no município. Pois é, bom dia, que horas são já? Nossa, boa tarde, né? Ainda não almocei, mas é boa tarde, Gisele, Henrique, a todos os ouvintes da Rádio Difusora, querendo em nome de vocês comentar toda a equipe de colaboradores dessa rádio que sempre nos acompanhou o nosso trabalho à frente da Prefeitura Municipal. Lá se vão, né, Henrique, 15 anos, desde que assumi a Prefeitura pela primeira vez, 10 anos desde que acabamos indo para assumir o cargo de vice-governadora do estado e agora senadora. Então, poder estar aqui e ver a cidade evoluindo, crescendo, passo a passo, né? E ver também a Rádio Difusora totalmente aqui remodelada, está muito bonito aqui o espaço. É sempre um prazer e uma alegria muito grande. E como sempre, a sua vinda aqui, né, por um motivo, assim, muito nobre, né? Hoje você repassou ali um cheque simbólico no valor de 5 milhões de reais para serem utilizados aí no enfrentamento à Covid-19. Mas tem mais investimentos aqui para Três Lagoas, né, senadora? Pois é, Gisele, as pessoas às vezes cobram, né? Às vezes não entendem muito o papel do legislativo. Aliás, não é fácil. Eu quero aproveitar para dizer da minha admiração ao trabalho dos vereadores, os vereadores do Brasil, de modo geral, deputados e mesmo senadores, porque assim, para a população que precisa, né, precisa do serviço básico de saúde, de educação, precisa de casa popular, precisa de esgoto, precisa de água tratada, precisa baixar a conta de luz, precisa de emprego, ela às vezes não faz a diferenciação daquilo que o político pode e daquilo que o político não pode. Aquilo que é papel do vereador, aquilo que é papel do prefeito. Então, o legislativo, ele acaba sendo muito penalizado. Porque a população, às vezes, precisa de alguma coisa, bate na porta do vereador, o vereador pede, às vezes, para a prefeitura e não é atendido. Ou, às vezes, bate na porta do prefeito, achando que o prefeito pode atender e o assunto é em nível nacional. Então, às vezes, a gente não é muito compreendido naquilo que é do alcance, né? A gente pode muita coisa, mas não pode tudo. Então, às vezes, as pessoas falam assim, pô, o Henrique mesmo é um dos que é cobrado e, às vezes, me cobra. Tá sumida, senadora, cadê você, né? Eu fui eleita senadora para estar em Brasília defendendo os interesses de Mato Grosso do Sul e de Três Lagoas. Se eu ficar plantado em Três Lagoas, dinheiro não cai de árvore, né? Antes caísse, antes a gente plantasse uma moedinha e nascesse nota de 100 reais. Seria nada mal, né? Seria muito bom, né? Não precisava nem ser muitas notas, não. Algumas notas de 100 reais já fariam uma grande diferença na vida das pessoas. Mas não é assim. Então, eu tenho que estar no lugar do poder. E o lugar do poder é Brasília. Então, esses 6 anos que eu estou no Senado, eu acho que eu alcancei um local, um espaço de reconhecimento que me permite, na hora que as cidades precisam, ajudar. Então, eu não tenho que estar aqui nas festas, né? Nos momentos festivos. Eu tenho que estar nos momentos de dor, nos momentos que a cidade mais precisa, nos momentos que a cidade precisa de dinheiro, isso que a gente procura fazer. Nós estamos vivendo um momento difícil da pandemia, acho que no Mato Grosso do Sul e Três Lagoas está entrando no pico. Nem sei se ainda chegamos no pico. É algo que está assustando todo mundo. Então, eu tive no aniversário da cidade aqui, peguei o carro daqui, fui com o Eduardo, meu marido, para Brasília, falei com o ministro Guedes da Economia, falei, ministro, o senhor que tem a chave do cofre na mão, eu estou indo falar com o ministro da Saúde, ministro Eduardo Pazuello, e eu vou pedir 30 milhões de reais para o Mato Grosso do Sul, para ir diretamente para os hospitais, para salvar a vida das nossas famílias. E houve autorização do ministro da Economia, fui ao ministro da Saúde no mesmo dia, o ministro da Saúde falou, não, senador, nós vamos atender, faz a relação. Então, o que nós fizemos, Gisele? Nós separamos, saíram 29 milhões do pedido, nós separamos as cidades polo, com exceção de Campo Grande, justamente para não sobrecarregar o hospital de Campo Grande. Nós colocamos 5 milhões em Dourados, que atende 20 e poucos municípios, 5 milhões em Três Lagoas para o hospital, o dinheiro já está na conta, não é promessa de político, o dinheiro já está, eu vim entregar o cheque simbólico porque o dinheiro já está na conta. Para o hospital atender os 8 municípios, 6, 7, 8 municípios aqui da região. 2 milhões para Corumbá, 1,5 milhão para Ponta Porã. E aí, para não sobrecarregar, nós tivemos o cuidado também de dar um pouquinho de recursos para cidades no entorno. Por exemplo, além dos 5 milhões aqui para a Auxiliadora, nós colocamos 500 mil para Cacilândia,
500 mil para Bataguaçu, 400 mil para Brasilândia. É o dinheiro que já está à disposição deles. Para quê? Para também não sobrecarregar o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Então, aqueles que estão com a Covid, com sintomas leves, com sintomas médios, vão ser atendidos nas suas cidades. E no caso mais grave, vai ser atendido pela auxiliadora. Então, esse dinheiro... Ah, mas esse dinheiro vai virar pó? Esse dinheiro vai ser só para Covid? Não, porque ele vai ser utilizado para comprar... você pode colocar leitos de UTI, respiradores, você vai poder colocar... contratar profissionais médicos, contratar profissional da saúde, capacitar o profissional da saúde. Então, sempre que tiver uma epidemia, uma pandemia, alguma coisa daqui para frente, eles já estão preparados. Então, esse dinheiro é um dinheiro que vai ficar, de alguma forma, no hospital. Fico muito feliz de dizer o seguinte, o problema do coronavírus em Três Lagoas não vai ser problema de dinheiro, que esse a gente está solucionando. A gente pede só às pessoas um pouquinho de paciência, de responsabilidade. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Quem não puder, obviamente, precisa trabalhar. Use a máscara, lave as mãos, passe o gel toda hora, como eu fiz agora antes de entrar, para não passar Covid para ninguém. Estou de máscara aqui, quer dizer, não pude abraçar nem beijar vocês, porque o momento não permite. Então, é isso. Viemos aqui. E também, Gisele, eu vim de carro e fiquei muito feliz de saber que a obra da 262, que está sendo asfaltada, que está sendo recapeada, que está sendo construída a terceira faixa, está a todo vapor, porque nós pegamos uma emenda nossa de bancada, realocamos para a obra não parar. Então, são 28 milhões de reais que iriam para outro destino. A gente colocou na 262 para a obra não parar e a obra está em vento em polpa aí. Estou muito feliz que a obra está ficando muito bonita. É realmente uma rodovia que merecia muita atenção, né, senadora? Ali era comum o registro de muitos acidentes, inclusive com mortes. Quantas pessoas aqui de Três Lagoas, inclusive, né, já perderam a vida lá. Então, é um investimento pertinente, muito importante. Na realidade, vida, segurança e não só vida, mas quantos que, embora tenham sido salvos, estão hoje com sequelas, né, paralisados, com paralisia em função dos acidentes da rodovia. Além de tudo, é uma rota estratégica. É a porta de entrada de Mato Grosso do Sul, que interliga de alguma forma. O Mato Grosso do Sul é o estado mais rico e poderoso do Brasil, que é o estado de São Paulo. Né? Então, é mais do que merecida esse recapeamento, essa revitalização, a terceira faixa, que vai evitar muito acidente, se Deus quiser. Ai, amém. A gente fica na torcida. Senadora, a gente estava falando sobre investimento ali para o Hospital Auxiliadora, né? Três Lagoas tem registrado, sim, um aumento no número de casos, mas, na medida do possível, ainda a situação está um pouco que controlada, né? E o Hospital Auxiliadora, ele teve o tempo nesse período aí de estar se reestruturando, tendo mais leitos para a ala de Covid, nem todos estão ocupados, embora haja também um aumento no número de internações, mas a gente soube por parte do Ministério Público que está faltando anestésico, está no limite, mas isso é em todo o Brasil. A informação que a gente tem é que o Ministério da Saúde tem tido dificuldade de adquirir. Existe alguma articulação ali em Brasília para resolver esse assunto? Sim, mas de qualquer forma, esses 5 milhões de reais, o hospital pode comprar o anestésico onde tiver. O dinheiro serve, foi muito bom, que bom, Zé, obrigada, porque o dinheiro serve para comprar remédio também. Serve para comprar kit, remédio, tudo que for. Por exemplo, precisa de analgésico, precisa de anestésico para o paciente de Covid ou para deixar ali no estoque para quando precisar, pode comprar, porque esse dinheiro vai servir para isso. Então, não vai ser falta de dinheiro. A irmã Nilda estava lá hoje, o diretor do Hospital Marco. Fiquei feliz de saber que 1 milhão que eu tinha mandado ano passado já está sendo utilizado para comprar, para reequipar o centro cirúrgico. Então, foi 1 milhão de reais que eu coloquei na mão do hospital o ano passado, na emenda do ano passado, que saiu esse ano. E vai servir para a Covid também, e vai servir para outras cirurgias. Hoje mesmo, a esposa de um grande amigo do meu pai, que hoje tem 77 anos, teve um acidente, está com o fêmur fraturado, mas por ter 77 anos, está com dificuldade de fazer a cirurgia agora por conta do Covid. Então, esse centro cirúrgico, com esses equipamentos novos, vou ficar muito feliz se ele puder entrar nessa mesa de cirurgia, se Deus quiser, vai sair com vida. E eu saber o seguinte, olha, ele entrou um grande amigo da época do meu pai, né? Que meu pai estivesse vivo, teria 83 anos, vai poder fazer a cirurgia com equipamentos que eu consegui de 1 milhão para o hospital. Isso que nos dá alegria, né? Isso que faz a gente falar assim, ai, que bom.
né? Apesar de todas as críticas, é natural, as pessoas não compreenderem o papel do homem público, e é natural, as críticas são mais do que bem-vindas, são construtivas. A gente ter a sensação de dever cumprido. Eu não sou muito de propaganda, as pessoas me conhecem, sabem que eu sou meio quieta, muito reservada em algumas coisas. Mas a sensação de poder estar servindo a minha cidade no momento em que ela precisa, isso ninguém tira de mim. Quer dizer, isso é meu, não tem problema que ninguém saiba, mas eu sabendo que eu estou protegendo a cidade e o Estado quando ele mais precisa, essa é a minha obrigação, me dá a sensação de que eu estou honrando as duas grandes missões da minha vida. Primeiro, honrar a memória do meu pai. E segundo, honrar as mulheres, porque somos tão poucas na política. E eu não posso me dar o direito de errar, eu sempre falo isso, Henrique tá careca. Não, careca não, ele tá bem cabeludo, né, Henrique? O tempo passa e ele continua cabeludo, o tempo não passa para ele, viu, gente? Conheço o Henrique, olha, eu estava na prefeitura quando ele chegou por essas bandas, né, Henrique? E mais ou menos isso. E então, é muito gratificante, apesar de tudo, de momentos difíceis, saber que eu não imaginava estar vivendo esse momento, né, de máscara, não poder beijar e abraçar as pessoas. Não vai ser fácil pós-pandemia, a gente vai ter que se preparar. Vai ser um momento de muita miséria, muito desemprego. Três Lagoas é uma cidade diferenciada, porque a gente trouxe muita indústria na época que eu fui prefeita. E isso faz a diferença, obviamente. Mas, óbvio, que todo mundo vai sentir. A gente vai ter que fazer muita oração, trabalhar muito, se unir, deixar temporariamente as diferenças, essa polarização exagerada nas redes sociais um pouquinho de lado, para a gente unir esforços como está se unindo. Eu vou dar uma informação aqui, acho que é importante e valiosa. O que está salvando o Brasil nesse momento de dificuldade é o Corona Voucher de R$600. Muita gente fala assim, mas é do governo federal. Não é bem assim. Na realidade, o governo queria pagar R$200. O Congresso Nacional falou, não, nós queremos pagar R$1.000. Um salário mínimo. Óbvio que não dava para pagar um salário mínimo, a gente compreende o governo. O governo falou, olha, não dá. Dá no máximo, então, 500. A gente foi negociando e conversando com o governo federal, e aí a gente chegou no seguinte consenso, olha, paga o dinheiro, né, que for possível, e a gente compensa aprovando projetos, liberando recursos, liberando o gasto público ali, acima do limite do teto e tal. Dito e feito. Então, foi a união. Independentemente de sermos de direita ou de esquerda ou de centro. Foi a união de esforços que permitiu que as pessoas hoje tenham arroz e feijão na mesa, mesmo aquele desempregado. Quem era do Bolsa Família sabe o que eu estou dizendo. Ganhava R$190 por mês, 170, média 190, está ganhando R$600, porque foi a união de esforços. Só que esse voucher tem uma data para terminar. Ele encerra em final de agosto. Então, nós vamos ter que entrar com uma renda básica para proteger essas famílias. Óbvio que não vai dar para pagar R$600 mais, mas para proteger essas famílias enquanto elas procuram um emprego e voltem a ter emprego, porque, segundo o IBGE, nunca no Brasil aconteceu o que está acontecendo agora. Desde que se avalia os dados do IBGE, pela primeira vez na série histórica, pela primeira vez, daqueles que podem estar no mercado de trabalho, tirem as crianças, tirem os aposentados, daqueles que podem, 16 anos para cima, estar no mercado de trabalho, nós temos mais pessoas desempregadas no Brasil do que empregadas. Ou seja, nós temos 86 milhões de pessoas sem trabalhar versus 84 milhões de pessoas que estão trabalhando hoje no Brasil. Geralmente os resquícios negativos na economia, quando a gente passa aí por um momento tão inesperado, eles podem perdurar até 2 anos, né, senadora? Vai ser um ano difícil. Mas se Deus quiser, não vão perdurar 2. Nós não vamos deixar, nós vamos unir. Fé, né, esperança. E vamos nos unir, nós estamos muito otimistas nesse aspecto. Vai ser um ano difícil, o ano de 2021. Mas apenas 2021 a gente está com expectativa de que a gente vai passar 2022 com uma outra realidade. Senadora, você tocou no assunto sobre a sua missão, né, o seu legado que você vem acompanhando, e não tem como a gente deixar de falar que você foi a primeira mulher, né, governadora, você tem uma representatividade muito grande ali no Senado, representa as mulheres, tem esse perfil empoderado que é muito bacana, né? Como que você se sente, né, levando aí para essas mulheres essa força política, essa representatividade, uma das pessoas mais atuantes ali no Congresso? Olha, a luta pelos direitos da mulher, ela nunca foi fácil. A mulher, eu acho que a mulher, quando resolveu fazer política, e as mulheres que estão me ouvindo sabem disso,
Nós temos um jeito diferente de fazer política. Não é que nós somos melhores que os homens, não. Não estou dizendo absolutamente nada disso. É o jeito diferente de fazer política. Então, o Brasil só vai dar realmente certo quando nós tivermos 30% de mulheres na vida pública. Ou seja, nos espaços públicos ocupados de vereadores, prefeitos, governadores, etc., nós tivemos nas cadeiras públicas 70% de homens e 30% de mulheres. Não é nem a igualdade, é a média do mundo. A média do mundo, do parlamento, deputados, senadores no mundo, é de 30% de mulheres e 70% de homens. No Brasil, não passa de 15%. Nós estamos com menos da metade de mulheres na vida pública. E por que isso é importante? Repito, porque é uma complementação, né? É a tampa e a panela. Né? É aquela coisa assim, o homem tem olhar por um lado, a mulher tem olhar por o outro. E a mulher, quando resolveu fazer política lá atrás, ela não resolveu fazer política em benefício próprio. Ela resolveu fazer política porque quando ela foi para o mercado de trabalho trabalhar, ela percebeu que nas mesmas condições de trabalho ela tinha menos direitos. Ela não tinha um banheiro para ela ganhava salário menor na mesma função. Ela às vezes trabalhava mais horas e ganhava menos. Ela falou, eu preciso de uma arena de debate, eu preciso de uma arena para negociar direitos. E não é direitos para a mulher, é direitos para a família. A mulher, quando entra na vida pública, você pode ver isso com as vereadoras, deputadas e senadoras, ela tem a pauta do direito da família, da criança, do adolescente, do idoso, da saúde pública, da habitação. Então, é um olhar mais social. Isso é suficiente? Não. Por isso que a gente precisa também do olhar, daquele olhar mais masculino, que mexe muito com economia, com dados. Eu acho que essa complementação. Ter sido a primeira, Gisele, não é motivo de orgulho, é motivo de tristeza. Porque, veja, a cidade tinha quase 100 anos, Três Lagoas, quando elegeu a primeira mulher prefeita. Quantas cidades? Campo Grande, nossa capital, não teve ainda o privilégio de ter a primeira mulher eleita prefeita. Nós não tivemos ainda eu fui a primeira mulher vice-governadora, né? Assumi a cadeira de governadora, mas não eleita governadora, já fui eleita vice-governadora. Sou a segunda mulher senadora por Mato Grosso do Sul. Então, a gente, veja, só para encerrar, o Senado é uma casa que tem quase 200 anos. A comissão mais importante do Congresso Nacional, que é a Comissão de Constituição e Justiça, teve a primeira mulher agora, que sou eu. Quer dizer, eu sou a primeira mulher presidente da comissão por onde passam todos os projetos, as PECs, os projetos mais importantes, as reformas, agora vai vir a reforma tributária. E sou a primeira mulher, não tem sentido isso, né? Então, a gente precisa mesmo incentivar as mulheres a fazer política, não para ocupar os espaços dos homens, porque a gente tem também a nossa missão. Acho que o lugar da mulher é onde ela quiser estar. Se a mulher quiser ser mãe, não tem profissão ou missão mais nobre do que ser mãe, quiser ser dona de casa, ela tem que ser incentivada a isso. Mas se ela quiser ocupar espaços públicos, quer ser professora, quer ser médica, quer ser advogada, ou quiser entrar para a vida pública, ela tem que ser estimulada a isso. Então, você que é empoderada, que tem a voz aqui na difusora, você tem uma grande responsabilidade, como eu tenho no Senado Federal, e todas as poucas mulheres que hoje ocupam espaços públicos. Esse é um assunto que geraria, né, a gente ficar aqui um bom tempo, porque realmente as mulheres, elas lutam incansavelmente, né, por conseguirem o seu espaço, mas o preconceito ainda existe, a desigualdade ainda existe, assim como a questão do salário, até hoje, né? Mulheres ocupam os mesmos espaços que os homens, têm dupla jornada, chega em casa, ainda é mãe, esposa, e ainda ganham menos, o que é uma pena, né? Mas vamos crer que essa realidade vai mudar. Agora, Simone, você como treslagoense, né, nossa representante ali no Senado, não tem como eu deixar de tocar num assunto que vem afligindo aqui a população de Três Lagoas, que tem relação aos cortes de água. Esse assunto aqui durante a semana ganhou muita repercussão, inclusive até nas nossas redes sociais, inúmeros comentários de pessoas alegando que teve o corte, mesmo sendo ilegal, conforme a assessoria jurídica do município, por conta de uma lei municipal. O que você teria a dizer sobre essa postura, né, da concessionária aqui no nosso município? Bom, primeiro dizer que não só a lei municipal, mas Brasília, nós acabamos de aprovar o marco regulatório do saneamento básico no Brasil. O que é esse nome grande e difícil de entender? O Brasil é o país que mais tem água doce no mundo, portanto, água para beber, e não tem cabimento ser um país ainda onde você tem metade da população pisando no esgoto, porque não tem saneamento básico,
e você tem quase 40 milhões de brasileiros que não têm água tratada para beber, em plena Covid, onde você fala assim, lava a mão toda hora. Aí alguém vai falar assim, tudo bem, senador, eu quero lavar a mão, mas eu não tenho água tratada nem para beber dentro da minha casa. A realidade de Mato Grosso do Sul é diferente, a gente sabe disso, do Nordeste, isso acontece muito no Nordeste. Mas em Mato Grosso do Sul, aqui eu acabei de ver, aqui depois eu falo, que o Mato Grosso do Sul acabou de confirmar que supera 90 mil casos confirmados e 281 mortes agora para o corona. Mais de 20 mil casos confirmados e 281 mortes. Então, nós estamos chegando mesmo no pico. E a gente não tem a água, ou houve corte de água. No Senado, a gente tentou aprovar uma lei, a gente conseguiu só algumas coisas em relação a ela, proibindo, nesses meses, que seria até julho, portanto, até esse mês, proibindo corte de energia elétrica e de água no período da pandemia. Não foi possível, porque seria inconstitucional para algumas coisas, mas conseguimos avançar no seguinte sentido. Não haveria corte de energia de serviço básico nos finais de semana, para dar tempo de ser acionado, você notifica a pessoa dá tempo de pagar em 48 horas antes de ter corte. Né? Nós avançamos pouco, mas porque a lei não permite avançar demais. Então, nesse caso, o marco regulatório do saneamento básico, que agora já é lei, estabelece o seguinte, até 2033, todos os municípios e todas as casas brasileiras têm que ter água e vão ter que ter saneamento, esgoto. No caso de Três Lagoas, quando nós renovamos o contrato de saneamento lá atrás, nós tínhamos só 19% de esgoto na cidade. Quando eu entreguei o mandato, já tinha mais do dobro. Quer dizer, tinha mais da metade. E agora já tem mais de 80% de saneamento. Mas a vantagem dessa lei é que ela vai permitir ao município licitar o contrato para que terceirizadas, para que as empresas privadas também possam participar do processo de saneamento. Então, isso é um trunfo muito grande na mão do prefeito e do governo do estado para negociar com a Sanesul. Se você não cumprir as regras, se você não melhorar a qualidade do atendimento, da água tratada, se você continuar abusando no preço da tarifa de água, por exemplo, nós vamos abrir uma licitação e vamos contratar com a iniciativa privada. Óbvio que tem que respeitar e terminar o contrato. O contrato não venceu. Mas só o fato de ter essa lei, eles saberem que no futuro a prefeitura pode contratar com outras empresas no processo de licitação, já dá uma arma na mão do prefeito muito grande para ele conversar com o governador, para ele negociar com a Sanesul e pedir para a Sanesul, nesse momento em que a população brasileira está sendo atingida, que não se corte essa água, as pessoas estão precisando de mais energia, e deixe para cobrar parcelado, né? No segundo semestre, parcelado. As pessoas vão pagar. Como eu falei, o Coronavac de R$600 é suficiente, pelo menos para que se possa pagar, garantir pelo menos a comida, a cesta básica, né? O alimento. Depois, ele vai ter novamente o emprego de volta e ele vai poder negociar. Então, acho que a Câmara de Vereadores, o prefeito, podem, nesse processo, o deputado estadual Eduardo Rocha entrou nessa linha de frente também, na Assembleia Legislativa, está tendo pressão na Assembleia Legislativa, não é só aqui a Sanesul, é no estado inteiro, para que pare de cortar a água e deixe e entre no processo de negociação de parcelamento dessa conta de água, como é o caso também da energia elétrica. A gente teve até informação, inclusive da assessoria jurídica da prefeitura, que teve uma pessoa até que está em isolamento social com coronavírus e a Sanesul chegou lá, simplesmente cortou a água. É um assunto, assim, que gera muita repercussão e preocupação também, né, senadora? Até pela injustiça, né? Não tem cabimento, não tem sentido. Eu acho que o prefeito pode bater duro na mesa, como deve estar batendo, tem todo o meu apoio para isso, tem essa lei que eu disse que nós votamos em Brasília que dá suporte. Olha, se vocês, no momento que a cidade mais precisa, cortarem a água da população de Três Lagoas, não contem comigo para renovar contrato. Ao contrário, nós vamos na justiça, judicializar, querer tomar antes da hora por
por justiça, por falta de cumprimento do contrato, pela injustiça que estão fazendo. E nesse momento eu não tenho dúvida que a justiça vai estar ao lado dos mais fracos. A Sanesul não vai quebrar por conta disso. Quem só não paga conta de água ou mesmo energia, quem não pode pagar, né? Ninguém está falando em calote, está todo mundo falando depois em parcelamento no futuro. O que não pode é faltar água neste momento de pandemia. A gente tem tido acesso de que as pessoas nesse período de pandemia, elas estão sobrevivendo, não é mesmo? Às vezes, para ter ali pelo menos o arroz com feijão para os filhos. Muitas famílias carentes que estão tendo esses R$ 600 que realmente ajudam e muito, né? Que país que faz isso? Não é tão fácil tirar esse dinheiro todo dos cofres públicos, né? Para distribuir para a população. E agora não poder, imagina, já está ali numa condição de frustração, sem emprego, ainda chega lá e corta a água. Não, isso é inconcebível. A Sanesul tem que ter compromisso social com o Mato Grosso do Sul. Acho que o governador precisa urgentemente chamar a Sanesul e dizer o seguinte: em nenhum município de Mato Grosso do Sul, enquanto estivermos aí em estado emergencial, nós vamos admitir o corte de energia. A não ser, obviamente, de uma grande empresa que tem dinheiro para pagar, de pessoas que moram em mansões, em casas boas, sim, e que não estão pagando porque não querem pagar. Né? Mas comprovado que a pessoa está desempregada, comprovado que ela mora numa casa popular, rapidamente o governo do estado tem condições de exigir isso da Sanesul. Eu acho que o governo já deve estar tratando, espero que essa questão seja solucionada o mais rápido possível. Infelizmente, de cima, né, de Brasília, a gente não pode fazer uma lei estadual, uma lei municipal, né? Senador, em relação ao hospital regional, que já está aqui com as suas obras avançadas, existe alguma articulação também ali por Brasília ou fica só aqui para o estado mesmo? O hospital regional, recapitulando, foi um pleito nosso como vice-governadora para poder sair candidata a vice-governadora do André. Naquela época eu tive que renunciar à prefeitura de Três Lagoas, eu fiz uma série de exigências, assim, que obviamente o governador na época concordou, e um deles seria construir um hospital em Três Lagoas regional, não para brigar com a auxiliadora, pelo contrário, mas para que ambos pudessem dar serviço de saúde pública de qualidade para a cidade, atendendo especialidades que o hospital auxiliador, inclusive, não tem. O governador honrou conosco, conseguimos a área. Foi uma área doada pelo meu tio, inclusive, Magídio Tomé, que Deus o tenha, que foi também um dos grandes mantenedores do Hospital Auxiliadora. Foi quando vivo, ajudou a construir a maternidade, a fazer todas as obras lá. Então, houve a doação dessa área por parte da família Tomé, e aí nós conseguimos colocar um recurso que inicial para o hospital. O atual governador cumpriu também, colocou mais recursos, o hospital está caminhando. Para a primeira fase, até onde eu saiba, está tudo certo, a obra está andando rápido. Eu só não sei quando que ela vai ser concluída a primeira fase, e obviamente, Gisele, que sim, Brasília pode ajudar, e eu mesma já me comprometi de assim que o hospital estiver pronto, a gente conseguir recursos para equipar o hospital, que é uma que fase é tão também cara, que demora e é caro, né? Tão cara quanto a construção, mas a gente está aí com um bom relacionamento em Brasília, e isso faz a diferença para a gente poder ajudar Três Lagoas e Mato Grosso do Sul. Que bom, só boas notícias, né, gente? Estamos aqui com a senadora Simone Tebet, mas já avançando um pouquinho aqui no horário, e eu quero agradecer, senadora, a sua presença aqui. Muito obrigada por ter vindo até aqui falar um pouquinho com a gente, que é tão especial para nós recebermos você. Como sempre, a casa estará sempre aberta. Mas antes, faça suas considerações finais, fique à vontade. Bom, eu quero só agradecer. A difusora eu conheci pelas mãos do meu pai. Eu vim aqui ainda muito novinha, quando eu não fazia política ainda. E meu pai já era da vida pública, né? Senador, vice-governador, governador. E ele falava, vamos lá no Lopes, vamos fazer uma visita para o Lopão. E aí vinha eu conhecer o Lopes desde aquela época, carinho muito grande pela família. Então, assim, em nome do Lopes, que foi prefeito de Três Lagoas, né, cumprimentar e agradecer o carinho da população, dizer que nós estamos longe fisicamente, mas o coração sempre pertenceu e pertence a essa terra. Eu repito, eu tenho que estar aqui em Três Lagoas nos momentos de dificuldades como esse. Então, cumprimentar todas as pessoas que fizeram por essa cidade, que hoje estão aposentados, tranquilizar os nossos trabalhadores que, assim que acabar essa pandemia, né, nós voltaremos, ainda que a passos lentos, a retomar
as atividades e nós estaremos sempre em Brasília, ajudando o prefeito, seja qual for o prefeito que Três Lagoas escolher, porque a nossa obrigação estar de mãos dadas com a gestão municipal, porque é a união que faz a força. Então, a gente deixa as diferenças partidárias de lado e ajuda sempre que for preciso. Aqui fica o meu compromisso também com os professores. Nós temos um compromisso de votar já na semana que vem ou na outra o Fundeb. O Fundeb, que é o grande fundo que patrocina a educação infantil, fundamental, básica, de ensino médio fundamental, e agora também vai poder investir no ensino infantil, nas crianças de 0 a 3 com creche para as mães poderem trabalhar. Esse projeto foi bem alinhavado e só o ano que vem vai fazer com que a União participe mais, porque quem banca isso são os estados e municípios. Estados e municípios não dão conta sozinho do recado. Então, a União vai entrar, agora não mais com 10%, mas com até 23%. Já o ano que vem, de 2% em 2% a mais, a União vai injetar mais 3 bilhões de reais na educação através do Fundeb, e o nosso compromisso, portanto, é em votar isso até a primeira semana de agosto. Então, são muitas notícias boas ao lado de tanta tristeza. Fiquem com Deus, que Deus proteja os nossos idosos, aquelas pessoas que tenham comorbidade, realmente se proteger. E aos nossos jovens que estão nos assistindo, né, e nos ouvindo, que vocês possam, obviamente, lembrar que tem que se proteger por conta dos seus pais e dos seus avós. Então, fiquem com Deus, até uma próxima, e muito obrigada aí o espaço que a Difusora sempre dá para que a gente possa divulgar o nosso trabalho. Eu que agradeço.